Queridos irmãos, material, de pastor, também de São Paulo do Jardim, da banda do mundo, da banda tem que dar São Jardim de pastor, só muito bem. Hoje nós celebramos a nossa padroeira, Nossa Senhora do Rosário. E quando nós falamos de rezar o Rosário, é algo que faz tão parte da nossa vida, de toda a religiosidade do nosso povo. E nós podemos já perceber que a oração do Rosário já é antiquíssima na igreja, não é algo recente. Podemos falar que já a primeira parte da Ave Maria já começou a ser rezada há 600 anos atrás. Só que eles pegaram somente o trecho da Sagrada Escritura, onde nós vemos no Evangelho de Lucas, tanto a anunciação do anjo, que acabamos de proclamar, como também o trecho de Isabel. E ali nós podemos dizer que já existem dois dogmas marianos que o povo de Deus já professava. Já podemos até dizer três, porque o anjo chega em Maria e Lucas diz que era a Virgem Maria. Então vemos que já é o primeiro dogma da virgindade de Maria. Depois, quando o anjo chega em Maria, diz assim: Caire Maria, que caritomene rompimus perpassum, que é em grego. E essa palavra que caritomene quer dizer transbordante de graça. E na Sagrada Escritura, quando se fala em cheia de graça, não está apenas dizendo alguém que é apenas agraciado, mas é alguém que pela sua constituição transborda de graça. Ou seja, o próprio Deus está presente nela. Então ali nós já temos o segundo dogma afirmado pelo próprio anjo, que Maria é imaculada em sua conceição. Quando surge um dogma, a igreja não vai bater no martelo, a torta e a direita. A igreja ela faz todo um estudo, ela vai à Sagrada Escritura, ela quer saber o que a Sagrada Escritura diz, para depois ela poder afirmar um dogma de fé. Então ali nós temos dois dogmas: da virgindade de Maria, antes, durante e depois da concepção, do parto. Depois nós vemos, dentro da palavra que Maria é cheia de graça, portanto ela é imaculada em sua conceição, ou seja, Maria já foi preparada por Deus para poder receber a maior joia que a humanidade poderia receber, que é Jesus Cristo. E o próprio Cristo não poderia dizer a pureza em persona, ou seja, se a própria pessoa da pureza, Deus não poderia se encarnar em alguém que tivesse pecado, porque também nós podemos ver que o pecado de nossos pais é transmitido por todas as gerações. Então, quando falamos que Maria é imaculada em sua concepção, quer dizer que Maria ela foi preservada do pecado original, para que esse pecado não a impedisse de ser a mãe de Deus. Mas em nenhum momento isso quer dizer que Maria teve a sua liberdade polida de forma alguma. Muito pelo contrário, para se entregar tanto da forma que ela se entregou a Deus, somente uma pessoa verdadeiramente livre poderia ser tão dona de si que pudesse se entregar para ser o outro. E aí depois, com o dogma, surge um terceiro dogma, que está na palavra de Isabel, quando no encontro das duas mulheres, Isabel diz assim: como é que a mãe do meu Senhor não pode vir a mim? E ali encontramos então o terceiro dogma, que é Maria, mãe de Deus. Então a própria Isabel vai dizer nesse encontro que quem está no ventre de Maria é verdadeiramente um homem, mas é verdadeiramente Deus. E naquele encontro,
Isabel percebe a presença do seu Deus no ventre de Maria. Então, somente nessa primeira parte aí da Ave Maria, nós já temos os 3 dogmas marianos. Depois, a igreja vai reafirmar também, a partir do século XIII, algumas verdades de fé para nós também. Que aí, a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, afirmando o dogma da maternidade divina, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Então, ele se coloca também a intercessão de Maria por cada um de nós. E às vezes a gente olha a questão de muitos irmãos por aí e fala assim: Maria não é mãe de Deus. Então, quem que Jesus é só homem? Quem não acredita na divindade de Jesus, na sua humanidade como uma única, como 2 naturezas que vivem na mesma pessoa, não pode se dizer cristão. Então, para quem não é cristão, não importa, ele não acredite. Mas para aqueles que se dizem cristãos, é obrigatório acreditar que Jesus é Deus. E se nós não acreditamos que Jesus é Deus, primeiro Maria não é a mãe de Deus, mas nós sabemos que Jesus é Deus. Portanto, sabemos que Maria é a mãe de Deus. E aí, então, quando nós olhamos para essa caminhada, onde o povo foi reafirmando as verdades de fé, foi trazendo no seu coração aquela alegria de colher na Sagrada Escritura a beleza de uma realidade de salvação, nós então podemos dizer que também o povo, lá mais por volta da Idade Média e até antes, nós vamos ver que a linguagem da igreja é uma linguagem sagrada, que era o latim. E o povo, com o passar do tempo, o latim se falava em Roma. A partir do momento que a linguagem foi mudando, a igreja manteve o latim. Só que chega um momento em que as pessoas já não sabiam mais rezar. E também, não sabiam mais o latim. E aí o que vai acontecer? Hora que eles olham para os monges e veem os monges rezando os salmos, as pessoas vão ofertar a Maria 150 aves marinas, que é relacionado a cada salmo que nós temos lá na Sagrada Escritura, e também são 150 salmos. Então, quando os monges rezavam o saltério em latim, e o povo já não conseguia mais, não conhecia mais o latim, então o povo rezava a litania. Ele ficava ali. Depois, com o passar do tempo, mesmo a celebração eucarística, a Santa Missa, as pessoas, por ainda não conhecerem, infelizmente nessa época, houve uma distância muito grande da liturgia com a catequese, da liturgia que era reservada ao clero, enquanto o povo já ficava mais distante. Então o povo olhava para o mistério que estava acontecendo, mas não compreendia, somente davam as respostas na hora que sabia que era a resposta. E quando tocava o sininho, era hora de olhar para ver que ali estava acontecendo uma consagração. E até foram os monges cistercienses que colocaram esse sininho para despertar as pessoas para aquele momento da consagração. Só que com o passar do tempo, também nós vamos ver que vai surgir essa devoção de uma forma muito especial através de São Domingos de Gusmão, que aí ele vai ter uma visão num momento muito difícil da igreja, também na Idade Média, que é quando surgem muitas heresias. E São Domingos de Gusmão é fundador dos dominicanos, segundo a questão ali da tradução, os cães do Senhor. Domínio, Senhor, cães, os cães do Senhor, que eram os responsáveis por combater a questão ali das heresias. E Maria entrega o rosário para São Domingos, dizendo: olha, esta é uma das armas que você vai utilizar para
Então, a partir de São Domingos de Gusmão, começa a crescer ainda mais essa devoção ao terço. E depois, se eu não me falha a memória, me ajuda aí, né, que é esse historiador, que eu tive que eu pego em função muito contato, mas se eu não me engano, em 1571 é quando tem aquela batalha em Lepanto, lá na Grécia. E aí o Papa Pio XI pede para que todo o povo cristão, né, que ali está, possa interceder a Maria através do terço, para que os otomanos não invadam a Europa. E ali realmente eles conseguem vencer esta batalha, e o Papa Pio V ele vai entregar, ou melhor, ele vai olhar para Maria, né, ele vai dizer: foi Maria que nos deu essa vitória. Isso aconteceu no dia 7 de outubro, e a partir daí, no dia 7 de outubro, foi dedicado a Nossa Senhora do Rosário. E continuamos a celebrar até hoje este dia. E depois o Papa Leão XIII, ele também vai dedicar o mês de outubro ao mês do Rosário, para que a gente reze o Santo Rosário. E aí nós olhamos para a Sagrada Escritura hoje, e nós vamos ver que o Rosário é uma das formas da gente rezar. Não precisa rezar o Rosário todo dia, mas para isso, a igreja, com o passar do tempo, ela foi melhorando, vamos dizer assim, né, a questão do Rosário, foi dividindo pelos dias. E aí nós somos chamados a rezar o terço. O terço é a terça parte do Rosário. Só que, agora, depois do Papa São João Paulo II, ele colocou mais um mistério. Antes era 3, agora são 4 mistérios. Na realidade, agora a gente deveria rezar o quarto, não mais o terço, que é a quarta parte do Rosário. Mas aí o Papa falou assim: não, deixa quieto, vamos começar a chamar a oração de terço. Não precisa mais falar que a gente vai rezar o quarto. Então não tem problema, continuamos a falar do terço, embora sejam 4 partes, 4 missões. E aí então nós vamos ver que é uma das formas que a igreja tem de rezar. E a primeira leitura nos coloca justamente sobre isso. Após Jesus voltar para o Pai e os discípulos poderem retornar para ficar em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo, quem estava com os discípulos eram algumas mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus. E ali nos mostra uma mulher orante. Maria não é aquela que fala: meu filho foi embora, Não, Maria quer se fazer próxima do Filho. E a oração é o que nos torna próximos de Jesus. E à medida que eu estou próximo de Jesus, eu estou próximo de Maria também. E aí nós podemos também traçar um outro paralelo com a Sagrada Escritura, e vamos lá aos pés da cruz. Aos pés da cruz, Maria é dada a João como mãe. E João faz o que com Maria? Leva para casa. João leva Maria para casa. Como é que eu levo Maria para casa? Rezando o Santo Terço. É assim que eu faço. Eu rezo o terço e coloco Maria dentro da minha casa, como outrora João acolheu com amor e levou Maria para sua casa. A importância de rezarmos o terço, para tornarmos Maria presente, a mulher orante que ora conosco, para tornar Jesus presente onde quer que nós estejamos. E aí depois entramos ainda no Evangelho de Lucas, vemos toda essa questão dos dogmas que eu falei para vocês. E aí nós podemos, eu quero fazer uma última observação, porque tem gente que daqui a pouco fala: pá, hoje é terça-feira, São Santo Bernardo, isso não parece falar. Mas aí a gente vai lembrar uma coisa. Pelo Evangelho de Tiago, que é o Evangelho
apócrifo, não tem como uma verdade revelada, mas tem dados históricos dos evangelhos apócrifos. Neste evangelho de Tiago, diz que ele vai narrar desde o nascimento de Maria até o nascimento de Jesus. E quando Maria, também a sua mãe também é estéril, não podia ter filhos. E Joaquim, ele pede para que Deus lhe dê a graça de um filho. Até mesmo ele está debaixo de uma árvore, ele vê ali um ninho de passarinhos, e aí ele olha para o passarinho e fala: mas Senhor, os pássaros têm filhos, por que o Senhor me deu um filho primeiro? Por isso que São Joaquim tem na sua mão um ninho de passarinhos, justamente lembrando aqui. E aí então ele faz uma promessa que se ele tivesse um filho, ele consagraria o filho ao templo. E nasce Maria, e Maria é consagrada ao templo. Mas por que Maria é consagrada ao templo? Agora vem o joguete. Somente poderia ser consagrado ao templo alguém que fosse da estirpe de Levi, que trouxesse em si a dimensão sacerdotal. Tanto que Maria era filha de quem? De Isabel. Quem o marido de Isabel era? Era Zacarias. Quem Zacarias era? Ele era sacerdote. Então Maria era prima, ou seja, a linhagem de Maria era sacerdotal. E aí, quando nós olhamos isso, nós vamos ver que José, ele vai dar a descendência a Jesus, porque ele é da tribo de Davi. Então, Jesus recebe o reinado, a estirpe de reis de José, porque José ele vai dar o nome, era o homem que dava o nome. Lembra que Zacarias ele estava mudo, e quando perguntam qual que era o nome do filho, a fofoqueira da Isabel já grita: é João! Mas a mulher não podia falar, fica quieta, Isabel, fica quieta. Aí eles perguntam para Zacarias. Zacarias escreve: seu nome é João. Ou seja, era o homem que dava a descendência quando ele colocava o nome ao seu filho. Por isso é José que vai dizer no tempo o nome dele é Jesus. Então José dá a Jesus a linhagem de reis, Maria a linhagem de sacerdote. Então Jesus já traz no seu sangue a linhagem sacerdotal e a linhagem régia, depois da dimensão profética, e também já fazia parte da dimensão sacerdotal. Então Maria ocupa um espaço essencial diante dessa história da salvação, que é ela que se entrega. E é bonito, só para encerrar, que Maria, quando o anjo vira para ela, ela não fala assim: ah, Senhor, eu vou cumprir o que o Senhor vai fazer. Ela fala assim: não, faça-se. Maria não quer participar, porque ela tem medo de atrapalhar o plano de Deus. Então Maria vem e fala assim: faça-se. Eu não quero ser empecilho. Faça o que o Senhor quiser, que eu sou a vossa serva. Então, que hoje, ao olharmos para essa celebração, nós entendamos que rezar o berço não é essa frescura. A gente tem também essa nossa proximidade com a nossa mãe querida. E através dela, lembrar que ela sempre aponta para o seu filho e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Por Maria dentro da nossa casa é fazermos o que o Senhor pede para nós a cada dia e dizer: fiat, faça, Senhor, em mim, segundo a tua vontade. E essa celebração, Senhor, trabalhe no nosso coração para sermos pelo menos um pouco de nossa cidade. Vamos ficar em pé, queridos irmãos e irmãs.
elevar o Senhor nosso Deus as nossas